Segundo as Nações Unidas, o ano de 2011 trouxe à luz o ser humano de número 7 bilhões. E junto com esse ser humano de número 7 bilhões, várias questões foram levantadas. Haverá sustentabilidade na maneira como eu e você, na maneira como nós, seres humanos, estamos nos relacionando com o planeta? Será necessário construir uma nova ética, uma nova forma de estar, de ver, de permanecer no planeta? Pois muito bem, é exatamente em torno dessas questões que eu gostaria de provocar em você uma discussão. Elementos que têm que ser considerados, que têm que ser colocados, para que nós possamos pactuar uma nova relação, uma nova dimensão com o planeta. Essa nossa casa, esse planeta que nós habitamos de maneira evidentemente coletiva, como que nós estamos construindo essas relações? Não apenas as relações entre nós, que vão determinar a paz ou a guerra, mas as relações de consumo, as relações de solidariedade, as relações de convivência. Porque é preciso pensar que os recursos do nosso planeta, eles não são infinitos. É preciso ter a dimensão de que esses recursos, principalmente na maneira como nós estamos nos relacionando com eles tendem a uma finitude, eles tendem a um esgotamento e que, segundo dizem, por volta de 2030, 2050, nós venhamos a ter, para a maioria das pessoas no planeta, um esgotamento quase que absoluto desses recursos. Qual será, então, a grande discussão a ser feita? Controle da natalidade? O aumento da produção dos alimentos em detrimento da preservação ambiental e do respeito ao meio ambiente? Aos povos das florestas? Pois muito bem, você veja, é preciso que nós pensemos por quê? Porque há muitos elementos a se considerar. E são exatamente esses elementos que eu gostaria de convidar você nessa videoaula para a gente poder partilhar. E é preciso também lembrar que pode ser que uma dessas questões sejam necessárias ser levantadas por você, por exemplo, numa redação. E eu gostaria de levantar ainda uma outra questão. E o Brasil? Como ficamos nós, o Brasil e os brasileiros, dentro dessa questão? Porque é preciso perceber que nessa responsabilidade que todos nós, de maneira compartilhada, temos em relação ao planeta, nós brasileiros, nós, o Estado brasileiro, tem muito mais responsabilidade, ou é chamado a dar uma parcela maior de contribuição nessa questão do que a maioria dos outros países. É preciso lembrar que o Brasil tem uma das maiores populações do planeta. E nesse momento, por uma série de motivos, a população brasileira, com acesso ao consumo, com acesso a maior relação com esses recursos naturais, ela vem aumentando. Recentemente, o Brasil tirou da condição de pobreza mais de 20 milhões de pessoas. Se projeta um número ainda maior para daqui a alguns anos, se Deus quiser. Mas é evidente que cada um desses brasileiros que chega com melhores condições de vida, evidentemente também chega nas relações de consumo. E ao chegar nas relações de consumo, ele demanda mais espaço para moradia, ele demanda uma melhor ocupação e uma melhor ordenação do uso do solo. Ele demanda mais consumo de água, de energia elétrica, mais consumo, enfim, de todos os recursos ambientais, alimentos, etc, 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 etc. Nessa imagem, nós vemos uma coisa terrível. Nessa imagem, nós vemos pessoas habitando um cemitério. Poderia ser qualquer país pobre. Um país da Ásia, um país da América Latina, um país até mesmo da Europa Oriental, por exemplo. Mas, vamos particularizar, aí é a Indonésia. Pessoas morando em um cemitério. Por quê? Porque falta espaço? Não. O problema não é o espaço. Falta alimento para 7 bilhões de pessoas? Falta alimento no planeta? Não, não faltam alimentos. O que falta é, na verdade, a possibilidade, os bens materiais, o dinheiro, o recurso material, para que esses seres humanos tenham acesso àquilo que é fundamental a qualquer pessoa. O que você diria que é fundamental para qualquer pessoa? Talvez você me dissesse que o que é fundamental para a maioria das pessoas, ou para todas as pessoas, o que é fundamental seja o dinheiro. Não exatamente. Talvez você diga que o que é fundamental para as pessoas sejam os alimentos. Não exatamente. O que é fundamental para as pessoas, para que elas superem essa condição
de famintos, de pessoas sem moradia, é exatamente a dignidade. O que falta é a dignidade. Porque uma vez que os seres humanos têm acesso à dignidade, eles têm acesso a várias outras possibilidades de uma vida dentro de uma perspectiva que nós chamamos de direitos humanos, de atendimento aos direitos humanos. Porque nós não queremos apenas a moradia, nós queremos moradia com dignidade. Porque moradia como moradia, pode-se morar no cemitério como essas pessoas. Nós não estamos falando apenas de alimento, daquele mínimo necessário que muitos brasileiros recebem ao final de 30 dias de trabalho, naquela cesta básica que ele carrega para casa. Nós estamos falando de alimentação com dignidade. Mas, ao mesmo tempo, em que falamos de tudo isso, porque o discurso muitas vezes é muito fácil, é preciso entender que essas pessoas, para que elas tenham acesso a essa dignidade, é preciso que nós nos relacionemos de uma maneira condigna para com o planeta. Porque, do contrário, se nós não mudarmos a nossa relação com o planeta, nós não teremos sustentabilidade. Sustentabilidade. Essa é uma grande questão. E nesse momento, esses 7 bilhões de pessoas, essas 7 bilhões de almas que compartilham o planeta, está sendo chamado a nossa atenção, como brasileiros, como norte-americanos, como os franceses, como africanos em geral, está sendo chamado a nossa atenção para a questão da finitude dos recursos naturais. A ONU alerta que os recursos não são infinitos. E é preciso romper com a lógica e com a ética do gafanhoto. É preciso romper com essa geografia na qual nós conseguimos perceber como um horizonte o mais distante o limite do nosso umbigo. É preciso viver numa sociedade mais compartilhada, mais solidária, mais próxima do outro, onde o outro não seja o nosso inimigo. E, nesse sentido, as Nações Unidas têm um importante papel, porque você diria o seguinte: Paulo, as Nações Unidas têm o papel de garantir a paz. Sim, é verdade. As Nações Unidas têm o papel de garantir a paz. Mas a paz é uma consequência que será atingida a partir do momento em que a maioria de nós, se não todos, já que, segundo dizem, todos seria utopia, a maioria de nós conseguirmos ter acesso a quê? A dignidade humana. Porque o que a ONU garante é exatamente a possibilidade do atingimento da dignidade humana e dos direitos humanos. E uma vez que isso seja possível, nós talvez não, certamente, venhamos a trilhar no caminho de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária e mais solidária. Porque esse é o momento de crise que nós vivemos. Uma crise que vai muito além da crise econômica da Europa, que vai muito além da crise econômica dos Estados Unidos, que vai muito além de uma possibilidade de crise econômica no Brasil. O momento que nós vivemos é um momento partilhado. Porque a partir do momento em que os recursos naturais vão se tornando cada vez mais escassos, eles podem gerar entre nós um momento de crise, na medida em que cada um vai querer garantir para si o seu quinhão, a sua parte, o seu pedaço. Talvez seja exatamente importante e necessário que, nesse momento, nós tenhamos a possibilidade de compactuar ou de pactuar a partilha desses recursos, a responsabilidade de como utilizar e gerir esses recursos. E é dentro dessa visão que a ONU, por exemplo, faz o alerta que ilustra, não é, esse momento da minha fala. Então, olha só o que está escrito no jornal ali. ONU alerta para a exploração limite de peixes no mundo. Porque isso é uma realidade. Até quando? Até quando o mar vai continuar a nos dar o alimento necessário? Mesmo depois de todas as agressões a que nós o condenamos. Pois muito bem. Esse é o momento exatamente de percebermos as muitas diferenças. Não faltam alimentos para essas crianças. O que falta, repito, são os recursos materiais necessários, o dinheiro, o salário digno, para que essas pessoas, inclusive, não precisem alimentar essa carência e, ao mesmo tempo, a indignidade das esmolas. Por outro lado, a ONU também nos chama a atenção, e será que é preciso que a ONU nos chame a atenção para uma coisa que é tão evidente? A maneira como nós desperdiçamos a água, a maneira como nós lançamos nos nossos rios, nos nossos mananciais, nas nossas nascentes. Nós lançamos o nosso lixo, os nossos dejetos,
E essa é a mesma água que vai nos alimentar e que vai nos garantir o alimento necessário e que vai contribuir para a mudança dessa realidade. Então, ter acesso, ter controle, ter responsabilidade na gerência desses recursos é, ao mesmo tempo, ter uma posição de compartilhamento da solidariedade. 7 bilhões de pessoas no planeta deveria ser um número para se comemorar. Afinal de contas, não estamos sozinhos. O número de 7 bilhões vem junto com esse momento que o mundo vive, dessa chamada globalização. A globalização, em tese, pelo menos aquela que me convidaram a participar, porque nesse momento da minha vida, eu me lembro que há 10 anos, há 20 anos, ou teria sido há 30 anos, enfim, lá pelos anos 90, alguém chegou para mim e disse que, quando eu estava lá, né, pela metade da minha idade, digamos assim, e alguém chegou para mim e disse: olha, Paulo, é um grande momento. Nós estamos vivendo um fenômeno chamado globalização. E eu pergunto, mas o que é isso, globalização? A globalização é exatamente esse momento em que o mundo já não está mais dividido entre direita e esquerda, o mundo não está dividido entre eles e nós, comunistas e capitalistas. O Muro de Berlim caiu. E a partir do momento em que o Muro de Berlim caiu, o mundo já não tem momentos mais, ele já não tem mais espaço para aqueles antagonismos de antes, em que nós estávamos divididos por uma ideologia, dentro daquela ideia de bipolaridade. Mas que bipolaridade era essa? A bipolaridade era exatamente capitalismo e socialismo. E o fato de nós termos um mundo ideologicamente dividido, economicamente dividido, em modelos de Estado, em modelos econômicos diferentes, isso fez com que nós nos afastássemos literalmente. Tínhamos a Guerra Fria, lembra? Tínhamos a Guerra Fria. E nessa Guerra Fria, o Estado que nós tínhamos era um estado de tensão e não um estado de comunhão. A Guerra Fria era sempre a antessala da destruição final. Esse era o nosso grande dilema, essa era a nossa grande angústia. Quando é que tudo vai pelos ares? Mas, de repente, em 1989, o Muro de Berlim caiu. E ao cair o Muro de Berlim, o que nós tivemos? A globalização. Nos disseram, que o mundo seria uma grande aldeia global. E nessa aldeia global, todos nós seríamos iguais. A União Europeia começava a apresentar o seu auge. Imagina isso, 27 países formando a União Europeia, 27 países onde as pessoas não se sentiriam franceses, nem alemães, nem ingleses. As pessoas se sentiriam europeus. A possibilidade de igualdade era maior, era palpável, era possível, né? Isso era o sonho, isso era construir ou reconstruir, sei lá, as utopias. Mas, de repente, o que a gente observa na globalização? Será que de fato, agora em pleno século XXI, porque ela começa no século XX, será que exatamente agora, em pleno século XXI, seria correto nós afirmarmos que o mundo vive uma globalização? Claro que vive, isso é inegável. Mas e essa globalização? E essa multipolaridade? Será que essa multipolaridade, será que ela trouxe a possibilidade da comunhão? Será que ela trouxe a possibilidade de mais igualdade, de mais respeito, de mais aceitação? O que está globalizado? O que de fato está globalizado? Fala-se em multipolaridade, mas eu vejo a afirmação de um modelo. Eu vejo muito mais a afirmação de um modelo capitalista que se torna, na verdade, unipolar. Mas quando eu digo que o capitalismo se torna unipolar, você diria, peraí, Paulo, não, de jeito nenhum. Não existe só capitalismo no mundo, não existem só países capitalistas no mundo. Existe também, por exemplo, Cuba, a Coreia do Norte e a China. Não é? É preciso lembrar que a China é um país socialista, alguns chamam de comunista, mas socialista. Esse é o termo correto. Socialismo científico, onde, segundo Marx, todas as propriedades pertencem ao Estado e todos, em tese, são iguais. Mas do ponto de vista econômico, gente, daquilo que não é o que conta, mas muitas vezes é o que importa,
Eu vou fazer com vocês aqui uma pequena elaboração. Vamos pensar comigo? Quais são os 3 países socialistas? Cuba, não é isso mesmo? Coreia do Norte e China. 2 asiáticos e 1 americano. Não é? Vietnã, não é isso? Ok. Aí nós vamos ter o quê? 3, 4 países, então, correto? E aí o que eu tenho? Eu vou fazer uma pergunta. E agora, pelo amor de Deus, entenda a pergunta que eu estou lhe fazendo, não tira a coisa do contexto. Quando se perde uma única vida desses mais de 7 bilhões de pessoas, essa única vida ela é irreparável. Nós não vamos discutir isso. Por favor, nós não vamos discutir isso. Se um ser humano morre, principalmente numa condição de indignidade, isso é inaceitável. Mas, olha como que certas lógicas são cruéis e são terríveis, principalmente a lógica capitalista. O que dá sinal de que as coisas vão bem ou vão mal no capitalismo é o movimento das bolsas de valores. É o valor do dólar, por exemplo. Se ele sobe, se ele desce freneticamente, porque isso desestabiliza os mercados. Isso faz muitos presidentes se moverem nas cadeiras. Nem sempre a vida humana os faz se mover na cadeira. E aí, a provocação que eu quero te fazer é a seguinte, veja só. Se um tsunami começar a varrer uma parte do mundo e se abater sobre a ilha de Cuba, e todas as pessoas desaparecerem, a Bolsa de Nova York, a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Londres, de Tóquio, ela sobe? Ela cai? Os presidentes se movem? E aí? O que você me diz? E se esse mesmo tsunami chegar, por exemplo, na Coreia do Norte, e passar por toda a ilha, por toda a Coreia do Norte, e acabar com o país, a Bolsa de Nova York, de Tóquio, de Londres, de Paris, de Frankfurt, ela se movimenta? A Nasdaq vai ter alguma... Nasdaq é a bolsa, né, gente, que mede as atividades das empresas de tecnologia. Agora imagina se esse tsunami sobe um pouco mais além da Coreia do Norte, se ele desce, né, melhor dizendo, e ele, por exemplo, se abate sobre a Coreia do Sul. O que vai acontecer com a bolsa? Porque a Samsung vai desaparecer, a Hyundai vai desaparecer. E aí? Tá vendo? Olha a lógica do mercado, como é que ela funciona, como é que ela é cruel. E a China? Porque a China é uma questão interessante para a gente pensar. A China é aquele país que tem aquele negócio, lembra? Porque nós já falamos sobre isso aqui em aulas anteriores. A China tem aquele negócio do socialismo de mercado, inventado lá pelo Deng Xiaoping, presidente chinês. Socialismo de mercado. O que é esse socialismo de mercado? Significa que a China tem as zonas econômicas exportadoras, chamadas de ZES, zonas econômicas exportadoras, ou zonas econômicas especiais para alguns. E nesses países, nessas cidades, né, portuárias ali, Pequim, Xangai, por exemplo, o que nós temos? Nós temos o capitalismo. Então a China tem capitalismo para fora e socialismo para dentro. E aí, olha que coisa pavorosa que eu vou dizer. Se o tsunami, por exemplo, vai sobre Pequim, sobre Xangai, a bolsa explode. O mundo implode. Mas se o tsunami poupa Pequim, Xangai e as zonas econômicas especiais, e o tsunami se abate sobre o interior socialista da China, talvez pouco, muito pouco, as bolsas e os presidentes se movam nas suas cadeiras. Pois muito bem. Existe uma multipolaridade, sim, é verdade, mas prevalece a unipolaridade do capitalismo, como um grande marasmo, como uma grande cortina, sei lá, se de fumaça, sobre o mundo, sobre esse mais de 7 bilhões de pessoas. A Organização Internacional do Trabalho afirma que esse modelo que nós vivemos é insustentável. Qual o modelo? Desse capitalismo consumista, e sobretudo desse capitalismo consumista e selvagem. Porque só na cidade de Pequim há 26 milhões de miseráveis. 26 milhões de miseráveis em uma única cidade da China. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nesse momento, a Organização Internacional do Trabalho afirma que nós temos mais de 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo. 200 milhões de pessoas. Porque você que me assiste, tenho certeza, quer se inserir no mercado de trabalho. Você que me assiste tem os seus sonhos latentes. Você está vivendo um momento de grande angústia. Você está escolhendo a sua profissão. Você está em divórcio com a sua profissão. E por que você está em divórcio com a sua profissão? Porque muitas vezes você se formou numa profissão sem mercado de trabalho, embora que ela ainda seja a sua vocação. Você sabe muito bem do que eu estou falando.
E você, que aos 14, 15, 16 anos, adolescente ou pré-adolescente, é obrigado a, sem conhecer a realidade, de maneira mais objetiva, é obrigado a escolher a profissão que vai ser aquela que você vai trilhar até o fim da sua vida, pelo menos é o que você acredita. E queira Deus que você tenha feito a escolha correta. Porque desses mais de 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo hoje, a maioria são jovens. Jovens como você que me assiste. A maioria são jovens. Qual a sustentabilidade desse modelo capitalista que joga no desemprego milhões de pessoas? É a maior crise do capitalismo desde a Segunda Guerra Mundial. 200 milhões de pessoas desempregadas no planeta. E a sustentabilidade desse modelo? Observem só, nós temos aqui, nessa imagem, que é uma reprodução de uma manchete de jornal, uma coisa que nós deveríamos comemorar. Imagina só, nós deveríamos comemorar o fato de que no ano de 2011, houve uma redução das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo o CO2. Porém, nem bem nós começamos a sorrir ao ouvir a tal da notícia, quando de repente nós descobrimos que a redução das emissões não se deu pela nossa consciência, não se deu pela nossa mudança de hábitos, não se deu pela nossa percepção de que os nossos modelos são insustentáveis. Essa notícia, que nos parece boa por um lado, ela se torna terrível quando nós percebemos que ela é fruto de uma crise. A recessão econômica, o aumento do desemprego, a diminuição da atividade econômica, a diminuição da demanda por produtos, uma vez que a maioria das pessoas já não tem mais o dinheiro necessário para garantir o seu consumo, é que fez com que as indústrias produzissem menos, e ao produzirem menos, que elas tenham emitido menos gases efeito estufa. Porque é preciso também que nós pensemos, gente, que meio ambiente, a questão ambiental, ela está diretamente ligada a quê? Ao modo de produção. É preciso que cada um de nós tome essa consciência, porque essa consciência, ela, embora seja evidente, eu não sei se isso está muito bem colocado para você. Meio ambiente tem a ver com modo de produção. Desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Agrícola, é que o ser humano vem impactando o planeta. Nós produzimos para o consumo, nós produzimos para um consumo que vai muito além da nossa necessidade, muito além. Nós somos a sociedade da opulência e do desperdício. Eu fico observando as pessoas no cinema, o tamanho dos baldes de pipoca, o tamanho dos copos de refrigerante. E, ao mesmo tempo, o tamanho dos corpos, do vazio dos filmes. E nós estamos ali, consumindo, 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 consumindo. E é nesse momento importante que nós mudemos as relações. Por quê? Porque se continuarmos dessa maneira, nesse caminho, nós estamos nos condenando ao autoextermínio. A revista Time, que está reproduzida aqui nessa imagem, o que ela mostra sempre? Procura a revista Time no Google. Você vai ver que a revista Time sempre traz na capa uma personalidade importante. Seja ele um político, seja ele um artista, seja ele uma celebridade, enfim. Sempre traz na capa uma personalidade importante, que tem um impacto sobre a humanidade, com o seu exemplo, com a sua ação. E nesse momento, olha só o que foi capa recente da Times. Está vendo ali? Você domina, você dá conta de entender o que está escrito ali. Está vendo lá atrás as indústrias? E está escrito lá, desemprego, a maior preocupação. E aquele, não é? Aquela elegante figura que está ali segurando aquele cartaz. Aquele ali é um inglês, gente, que está escrito no cartaz dele, dê-me um emprego, dê-me um emprego. E está ali, se você tiver um emprego para oferecer, está ali exatamente o e-mail dele. E assim um jornal de negócios, business, onde está escrito 60 mil empregos perdidos em um único dia. Essa é uma situação de onde? Da Europa. Evidentemente que da Europa. 60 mil empregos perdidos em um único dia. Olha para a situação da Espanha, olha para a situação da Grécia, olha para a situação da Alemanha. Essa imagem de um jornal de Berlim, ela mostra o percentual de desempregados, por exemplo, na União Europeia. Então você tem 8 milhões de pessoas desempregadas na União Europeia, de acordo com esse jornal, que é um jornal berlinense. Então, essa é uma grande questão, uma grande preocupação. E a globalização, ela tem trazido todas essas preocupações, todos esses elementos.
Recentemente nós tivemos as Olimpíadas, que foi um grande exemplo para nós brasileiros, que vamos sediar a próxima, no Rio de Janeiro, 2016, não é isso? Então o Brasil está muito preocupado com esses dois grandes eventos que nós vamos sediar. Aliás, o Brasil vai sediar grandes eventos pelos próximos anos, quer seja a visita do Papa Bento XVI no próximo ano, quer seja a Copa do Mundo em 2014, quer seja a Copa das Confederações, enfim, o Brasil está na rota dos grandes eventos. Você já reparou como que aumentou o número de cantores estrangeiros? Antes até alguns inimagináveis a possibilidade de eles estarem nas nossas cidades, no nosso país. Como eles estão vindo ao Brasil? Grandes bandas, grandes shows têm vindo ao território brasileiro. E por quê? Porque lá na Europa e nos Estados Unidos, que era o local de concentração desses grandes eventos, qual é o espaço para eles? Qual a condição das pessoas, dos europeus e dos norte-americanos, de pagarem por tais eventos? E é exatamente por isso que, nesse momento, como o Brasil vive uma outra perspectiva, eles começam a chegar no nosso espaço, no nosso território. Pena que a maioria dos brasileiros ainda não possa ter garantido a condição de participar e de se deliciar com tais eventos. Mas nós tivemos as Olimpíadas de Londres. E Londres, na Inglaterra, deu um show de organização, de beleza, de competência, e que nós, sinceramente, espero que nós tenhamos aqui também para passar para o mundo todas essas imagens. Mas na mesma semana em que Londres se preparava para esse grande evento, para ser anfitriã do mundo, o primeiro-ministro inglês teve que assumir que as economias, ou que a economia da Inglaterra definitivamente não vai bem. No ano de 2011, nós tivemos uma série de distúrbios que aconteceram na chamada periferia da capital da Inglaterra, a cidade de Londres. E esses problemas, esses fatos, esses problemas sociais, esses distúrbios sociais que aconteceram lá na cidade de Londres, eles aconteceram por quê? Depois da morte de um motorista de táxi, foi assassinado por policiais, que disseram que, na verdade, ele atirou na polícia e a polícia apenas revidou. Esse fato desencadeou toda uma revolta social. Imigrantes, jovens, pessoas pobres, que moram na periferia de Londres, disseram que, na verdade, todo o ódio, toda a revolta, melhor do que o ódio, toda a revolta deles se explicava exatamente porque, segundo eles, o que aconteceu foi, na verdade, uma ação racista da polícia londrina contra aqueles que são os pobres e contra aqueles que são os imigrantes estrangeiros. O fato é que, estejam certos policiais, estejam certos manifestantes, errados estão todos quando o recurso para se discutir é a violência, o desrespeito. E, nesse sentido, a Inglaterra mostra também que, por trás de todos os problemas que ela enfrenta, está a questão econômica. E olha só que beleza que nós temos aqui, não é? Olha que imagem bonita para a gente poder amenizar um pouco o nosso discurso. Observa só, o que nós temos ali? Que cidade seria essa? Que país seria esse? Essa cidade seria o quê? Uma cidade litorânea brasileira? Não? Você já disse que não, não é? Essa cidade é esse país, que país seria esse? É exatamente esse país, um belo país, a Grécia. A Grécia que nós estudamos, não é? Que na história vai nos trazendo a sua mitologia, a sua arquitetura, a sua riqueza em contribuir para o mundo, que contribuiu para o mundo com tantas e tantas coisas importantes. O que momento que a Grécia vive agora? O momento que a Grécia vive agora é exatamente esse. E assim como a Grécia, de alguma forma, globalizou um dia o seu conhecimento, a sua filosofia, e que em nós colocou também muito dessa filosofia e muito desses conhecimentos, nesse momento a Grécia participa daquilo que há de pior na globalização, que é a preocupação mundial com a crise, com a insustentabilidade de um modelo econômico e de um estilo de vida. E repito, esse modelo econômico, que é o capitalismo, principalmente o capitalismo selvagem, que desrespeita a dignidade humana, esse modelo e esse estilo de vida, que é exatamente a ideia do consumismo desenfreado, que faz com que nós tenhamos uma relação destrutiva com o outro e com o planeta, é que nesse momento levanta e globaliza todas as nossas preocupações. Essa é uma questão fundamental. De que maneira que o mundo vai sair dessa crise?
Quantos anos vão durar essa crise? O que foi necessário para que o mundo superasse a crise de 1929? E a coisa não ficou só na Grécia. Nós tivemos, por exemplo, a Itália. A crise na Grécia fez cair o primeiro-ministro, a crise na Itália fez cair o primeiro-ministro Francesco Berlusconi, ou Silvio Berlusconi, me perdoe, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Ali, gente, o que nós temos nessa imagem? Para ficar bem claro para você. Está vendo que está sendo pichado atrás ali, escrito uma palavra M-O-O-D-Y, Moody. Moody é o nome de uma agência que classifica risco. Nós falamos isso em aulas anteriores, você deve estar lembrado. A Moody é uma agência que classifica o risco dos países, dizendo que a Itália e essa agência, esse banco, disse para o mundo, deu um recado para o mundo, dizendo que a Itália estava perto de não pagar os seus compromissos. E isso gerou um pânico imenso nas bolsas de valores e na própria Itália. Está vendo? O tsunami do capitalismo chegou ali e lá fez diferença, a ponto de cair o primeiro-ministro. Agora, você está vendo lá em cima um homem jogando, né, um balde de tinta e ele usa uma máscara amarelada? Presta atenção nessa máscara, essa máscara é muito importante. Essa máscara é uma máscara em que todas as pessoas estão sendo convidadas a utilizá-la. Você reconhece essa máscara? É de um filme, lembra? Como é que é o nome do filme? V de Vingança. Agora, quem são aqueles jovens que estão ali enfrentando a polícia? Está vendo lá que eles estão vendo com os escudos vermelhos e os escudos vermelhos entrando em choque com a polícia? São estudantes. Estudantes como você, por exemplo. Talvez estudantes como você, mas aqueles estudantes ali, eles têm uma consciência de que não é privatizando a escola pública italiana que a situação da Itália vai melhorar. Não é aumentando os impostos sobre o cidadão italiano que a situação vai melhorar. Não é salvando apenas os grandes bancos italianos que a situação da Itália e do mundo vai melhorar. E uma nova postura, uma nova consciência, uma nova forma de reivindicar emerge nessa sociedade. E a gente fala disso daqui a pouco. Gente, olha só isso. Observe essa imagem. Meninas, não observem demais, por favor. Observem essa imagem. Nós temos ali uma manchete, né? Situação espanhola torna mais aguda a crise do euro. Porque os países que estão em crise maior são os países da zona do euro. A União Europeia, você sabe, e eu já disse, tem 27 países. Mas desses 27, só 16 utilizam o euro como moeda. Moeda interna, moeda nacional. Porque você, por exemplo, sabe muito bem, ainda que você talvez não tenha estado lá, que na Inglaterra, a moeda que se usa na Inglaterra é a libra esterlina. Ah, mas peraí, Paulo, por que os países da União Europeia nem todos utilizam o euro? Que coisa estranha. Só 16? Sim, só 16 estão na zona do euro. E por que isso acontece? Gente, por uma coisa muito simples, e é tão simples que a gente nem acredita. Porque eles não quiseram. Você acredita que é por isso? Porque eles não quiseram. É feito um plebiscito, é o que a gente chama de democracia direta, e o cidadão do país é chamado a decidir. E aí, quer usar o euro ou não? Não, eu quero continuar usando a minha moeda nacional. Mas o alemão, por exemplo, que usava o marco, abriu mão do marco para usar o euro. O português abriu mão do escudo para usar o euro. O grego usava o dracma, que era a moeda mais antiga do mundo, abriu mão dela para usar o euro. E nesse momento, gente, os países da zona do euro têm mais dificuldade de sair da crise. Mas explica isso melhor, Paulo. É claro, veja bem, o Brasil. Nesse momento, o Brasil tem um problema. O problema do Brasil chama-se câmbio, não é? Você sabe muito bem que hoje está muito mais barato eu ir ao exterior e comprar um relógio nos Estados Unidos do que comprar esse mesmo relógio no Brasil. É muito mais barato comprar um iPhone nos Estados Unidos do que comprar um iPhone no Brasil. Concorda? Agora, veja bem. Se todo mundo começar a comprar iPhone, relógio, computador, televisão, enfim, produtos industrializados nos Estados Unidos e parar de comprar no Brasil, o que vai acontecer? Daqui a pouco você não vai poder fazer essa viagem para os Estados Unidos, que nós vamos estar em crise. E provavelmente você, ou aquele que te provém, que te paga a sua viagem, vai estar desempregado. Isso chama-se recessão. Então, qual seria um caminho para que o governo brasileiro, no momento, esse aqui é o governo da presidente Dilma, consiga mudar essa realidade? Dilma pode, por exemplo, desvalorizar o real. Então, gente, existe uma coisa chamada guerra cambial. O que é a guerra cambial? Os Estados Unidos, sabendo que se eles desvalorizarem o dólar vai ficar barato, os produtos americanos ficam baratos, mais brasileiros vão aos Estados Unidos, para falar só de brasileiro, e aí então o que acontece? Acontece o que aconteceu o ano passado.
os brasileiros gastaram mais de 4 bilhões de dólares em compras no exterior, e principalmente nos Estados Unidos. Porque na Europa a inflação é alta. E aí, então, o que acontece? Dilma poderia fazer o seguinte, ela poderia reduzir o valor do real, e poderia fazer isso até com relativa rapidez. Porque ela tem que consultar quem? Ela vai consultar o Banco Central, ela vai consultar o ministro da Fazenda, talvez o Congresso Nacional, no máximo. Agora, gente, imagina só que a Espanha, que a França, que a Inglaterra, que a França, que a Espanha, que a Alemanha, para citar alguns países, a Grécia, que fazem parte da zona do euro. Vamos imaginar que esses países resolvam reduzir o valor do euro. A Alemanha não quer, mas não quer mesmo. E por que a Alemanha não quer reduzir o valor do euro? Porque os banqueiros alemães compraram títulos da dívida dos países europeus. E se você reduz o valor do euro, você reduz aquilo que os bancos da Alemanha vão receber. Está vendo que não é fácil? A Alemanha não quer a redução do valor do euro. A Espanha quer, a Grécia quer. Mas aí a Alemanha é mais forte? É, a Alemanha é mais forte. Então, nesse momento, você tem uma crise na Europa inteira. Mas principalmente nos países da zona do euro. Por quê? Porque eles têm mais dificuldade de fazer políticas isoladamente. E a situação na Espanha, como diz a manchete, é grave. E olha só como é que o povo tem uma consciência interessante. La crise que la pagam os banqueiros. Ou seja, a crise é quem tem que pagar a crise são os banqueiros, os problemas são dos bancos. E o quarto maior banco da Espanha, gente, que é aquele ali que está vendo ali na imagem, o Bankia, o quarto maior banco da Espanha faliu. É por isso que o touro espanhol, né, o Miura, aparece ali com o chifre quebrado. Mas olha que bacana, porque imagem é linguagem. Um grande abraço ao meu colega Manuel Neves. Imagem é linguagem. E nessa ideia de imagem ser linguagem, o que nós temos? Presta atenção nisso, que isso pode cair na sua prova. O chifre do touro é o símbolo do euro. Está vendo? Muito bacana, não é? É preciso ter olhos para ver, né, gente? Como diria Maquiavel, a todos é dado ver, mas nem a todos é dado perceber. E você é capaz de perceber. Agora, lá em cima, tem gente que não consegue tirar os olhos daquela imagem ali. São o quê? São são bombeiros espanhóis. E o que está escrito acima? Bombeiro mesmo, bombeiro, tá? Os bombeiros correram um risco enorme de indisciplina, ficaram nus, só de bota e capacete, como vocês evidentemente já devem ter percebido, e está escrito lá, de tantos cortes no orçamento, né, de tanto governo tirar o dinheiro, nós ficamos pelados. Então, gente, é um protesto dos bombeiros, dizendo que o governo está cortando tudo, o governo está cortando a gasolina, o governo está cortando o investimento nos carros, o investimento em saúde, o investimento em educação. É por isso que o povo está dizendo que a crise tem que ser paga pelos banqueiros e não pela sociedade. Insustentabilidade, sustentabilidade, insustentabilidade. É preciso que a gente pense nisso. E o povo da Espanha foi às ruas, o povo da Europa está indo às ruas. Agora, quando nós pensamos nessa questão, é preciso que nós pensemos a globalização também de um outro ponto de vista. Porque prometeram para nós que na globalização nós seríamos todos iguais, que o mundo seria aldeia global, lembra? Falei disso lá no início. Mas quando eu fico pensando na questão da globalização, eu fico pensando na questão do multiculturalismo. Porque hoje, como é que está o mundo? O mundo é realmente essa aldeia global? Será que o mundo está preparado, quer dizer, o mundo está melhor preparado para dar conta da convivência com o diferente, com o outro, comigo, com você? Eu sou negro, você é branco, você é japonês, você é chinês, você é coreano, você tem religiões diferentes, você é homossexual, você, enfim, você é mulher, você... E aí? Porque nós somos muitos em um só. Porque eu posso ser homem, negro, eu posso ser negro, homossexual, posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser espírita, posso ser ateu, posso ser muçulmano, posso ser budista, posso ser tanta coisa. Em uma única pessoa. Olha quanta diversidade no único ser humano. Por isso que cada ser humano é único, cada ser humano é insubstituível. Mas nós classificamos as pessoas, ou classificávamos, né, os biólogos que me ajudem, mas dizem hoje raça, nós não admitimos sequer o termo raça. Porque o que existe é o gênero humano, não é isso mesmo? Pois muito bem. Mas no passado era branco, negro, amarelo. Isso existe? Haverá uma diferença entre brancos, negros e amarelos? Além dessa diferença que é visível, que é evidente.
Mas essa diferença, que está nos olhos, que está na cor da pele, que está na cor do cabelo, que está na religião, que está nas opções sexuais, será que essa diferença é o suficiente para determinar uma maneira negativa de comportamento? É preciso, nesse mundo pseudo-globalizado, que nós venhamos a dar conta da diferença. O multiculturalismo, para que a gente consiga dar conta dele, ele evoca, ele nos pede coexistência de valores e estilos de vida. Coexistência, gente. Veja bem, pelo amor de Deus, eu não sou obrigado a gostar de você, e você tampouco é obrigado a gostar de mim. Definitivamente não. Mas eu sou obrigado a te respeitar. E isso significa tolerância. E quando eu repito a palavra tolerância, eu estou me lembrando que tem uma palavra aqui que eu ainda não usei. Será que eu usei? Cidadania. Cidadania. Cidadania é uma palavra... mas essa palavra está velha, Paulo. Todo mundo sabe o que é cidadania. Cidadania é votar e ser votado, pagar impostos, ter direitos. Não é? Bacana, bacana, você tem razão. É isso mesmo. Cidadania é isso, mas não é só. Cidadania, nos dias atuais, ela consegue criar novas possibilidades. Porque o ser humano é isso, né, gente? O ser humano é a possibilidade de quê? O ser humano ele não para de construir novas relações. O ser humano não para de ter novos desejos. E nesse sentido, hoje, pelo amor de Deus, eu não quero mais no século XXI, eu não quero no Brasil no século XXI, eu não quero mais discutir a igualdade. A igualdade não, gente, a igualdade está posta. Somos todos iguais perante a lei. O que nós temos que fazer é garantir o que está constituído. Isso está lá, está na lei. A sua ação ou a sua omissão é que faz toda a diferença. É exatamente isso que faz toda a diferença. A sua ação ou a sua omissão. Homens e mulheres são iguais perante a lei, independente de cor, sexo, raça ou qualquer religião. Não se admite no Brasil qualquer possibilidade de discriminação. O racismo é crime inafiançável e imprescritível. E aí? Precisa mais do que isso? Precisa. Precisa que a sua ação e que não haja a sua omissão. Mas nesse momento, ser cidadão é muito mais do que votar e ser votado. Ser cidadão, principalmente nesse momento de eleição, é votar sim, mas governar junto. Governar através do orçamento participativo, governar através de cobranças que podem acontecer, ou ali, cara a cara, dedo na cara do político, como fazem, por exemplo, certos apresentadores de programas de televisão. Mas você não pode ficar só passivamente assistindo. Você pode também, através de instrumentos como, por exemplo, a internet, através do seu Facebook, das redes sociais, você criar instrumentos e acessar instrumentos que te permitam contribuir, participar, e não é só ficar linchando, falando palavrão nas redes sociais, não. É ter uma ação efetiva, mais contributiva. Porque xingar por xingar, gente, eles já estão acostumados e eles não se importam muito. O fato é que a gente precisa ser mais proativo. Mas então eu estava dizendo o seguinte, que hoje existem novas construções de cidadania. Cidadania não é mais apenas votar e ser votado, não é isso que eu estava falando? Hoje, gente, existe uma outra coisa que é preciso garantir. É preciso garantir que as pessoas tenham direitos a ter direitos. Porque a sociedade é dinâmica, né? A sociedade constrói, como eu disse, novas relações. E nessas novas relações, porque elas não estavam previstas antes. O idoso, a ideia de idoso está mudando no Brasil. Nós estamos no ano em que muitos personagens brasileiros emblemáticos para a nossa identidade estão fazendo 70 anos. Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 70 anos. E vai olhar para esses senhores, jovens na aparência, jovens nas ideias, porque as ideias, as suas músicas continuam atuais em nós. E talvez, infelizmente, a nossa sociedade não tenha mudado tanto assim. Os idosos hoje ocupam o meu avô, seu avô, meu pai, minha mãe, eu, você que vai ser idoso um dia. Os idosos hoje ocupam espaços mais amplos, tanto na sociedade, tanto nos espaços públicos, na política, nas nossas vidas, que antes eles não ocupavam. A maioria dos idosos hoje, em muitas cidades brasileiras, são arrimo de família. Com o dinheiro da aposentadoria, ainda que pouco, eles são a renda certa de muitas famílias e acabam adquirindo por isso um outro tipo de status. Os idosos hoje, com o avanço da ciência, quer seja com os remédios que possibilitam a ereção, quer sejam com os tratamentos de reposição hormonal, eles redescobriram que o amor físico, ele pode durar um pouco mais.
E nesse sentido, as relações são outras. E as pessoas querem direito a ter direito. Isso é muito importante. E mais do que direito a ter direito, direito à diferença. Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde a globalização nos impõe o quê? Ela nos impõe covardemente a ditadura do politicamente correto. E além da ditadura do politicamente correto, ela nos impõe a ditadura de um corpo perfeito que eu não tenho e eu não sei se você tem. O culto ao corpo se torna cada vez mais dilacerante, angustiante e conduz muita gente a cirurgias plásticas, a uma realidade plástica, não é? Os nossos candidatos a prefeitos, a governadores, a presidentes, a senadores, eles também fazem cirurgias plásticas, prometem uma realidade plástica, mas nós temos direito à diferença. Direito a ter o meu corpo como ele é, ou deficiente, ou obeso, ou magro, aqueles que se consideram magros demais. Eu tenho direito a ser negro, eu tenho direito a ser branco, eu tenho direito... O direito à diferença. Por que não? Isso é a multiculturalidade, que foi atropelada pela globalização. E quando nós buscamos todas essas coisas, a cidadania, a possibilidade da convivência, da comunhão, a possibilidade da solidariedade, nós estamos falando exatamente em quê? Na possibilidade de justiça e de igualdade, dignidade para todos nós, que é o que está escrito nesse cartaz. Dignidade e justiça para todos nós. É isso que nesse momento, essa grande família humana de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, descobriram que é essencial que se tenha. Dignidade e justiça. E qual justiça? Justiça social. Além da justiça, da lei legal, da justiça dos homens, é preciso que nós tenhamos a ideia de justiça social. E é uma justiça que é coletiva. Porque a justiça da polícia, do aparato, né, do sistema judiciário, isso daí cada país tem que garantir o seu. Ainda que você construa modelos que possam ser coletivos. Mas a ideia de justiça social, nesse sistema chamado de capitalista, isso é um novo modelo a ser colocado. Isso é uma coisa a ser questionada e a ser pensada. É preciso que nessa visão do multiculturalismo, nessa visão da questão da dignidade, é preciso que nós venhamos a romper com o que está ali, ó. Ah, o Paulo está falando que eu não devo mais comer Big Mac. Eu não falei isso não, pelo amor de Deus eu não falei isso. Como o Big Mac? Como é que é o negócio? Eu amo muito tudo isso. Não é verdade? Pois é, amamos muito tudo isso. Mas eu não estou discutindo se a McDonald's é uma empresa capitalista, se ela é imperialista, nem isso não, gente. Embora seja. O que está sendo colocado aí, e que é para você refletir, é dentro da visão de multiculturalismo, uma teoria sociológica que fala de uma coisa chamada macdonização da sociedade. Repete aí, Paulo. Macdonização da sociedade. E o que é essa tal de macdonização da sociedade? É a pasteurização, é a padronização. Porque quando você chega em Paris, em Tóquio, em Berlim, em Curitiba, Fortaleza, Mendes Pimentel, enfim, quando você chega em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, onde haja McDonald's, as lojas são iguais, os sabores são iguais, o atendimento é igual, o uniforme é igual. É isso que é a macdonização da sociedade. Porque hoje eu vou à França e os franceses não se vestem como franceses. Os japoneses não se vestem como japoneses, os ingleses também não, os americanos também não. E aqui em Belo Horizonte, de onde eu falo com vocês, também não. É tudo muito monótono, é tudo muito igual, é tudo muito pasteurizado, é tudo muito previsível. Eu li uma vez um poema muito interessante que dizia: nas casas iguais, os homens iguais, sonham sonhos iguais. E é isso, né? Somos todos iguais. E aí tem também uma música que o Paralamas do Sucesso canta, que eu acho muito bacana, eu não sei, me perdoem quem é o autor, não sei se é o próprio Herbert Viana ou se é de um outro compositor, mas ele diz: eu corro para trabalhar, eu vivo para trabalhar, eu como para trabalhar, eu durmo para trabalhar. E é isso, a nossa vida se resume a isso, está tudo muito igual. Amo muito tudo isso? Não, isso não. Pelo amor de Deus, isso não. Então é preciso romper com essa ideia de que o mundo é essa mesmice. Tudo pasteurizado, macdonizado, edulcorado, tudo muito igual. E é lógico
que nós precisamos refletir sobre essa questão. A globalização, a tendência dela é exatamente esmagar as diferenças, impedir as diferenças. Não há riqueza na convivência das diferenças. Não há uma possibilidade nova, caminhos novos, interação, interatividade na relação com o outro, na relação com a diferença. Olha só essa imagem eu tenho dificuldade de, não é? Eu tenho que buscar, eu tenho que olhar, tá vendo? Eu tenho que olhar para essa imagem e tentar demorar um pouco mais de tempo para me relacionar com ela. Não dá tempo. Por quê? Porque o que nós queremos no momento, não é? O que o sistema quer é essa visão opaca, distante. Como distante fica cada uma daquelas pessoas próximas que a gente tem toda verdinha ali no canto do meu computador, quando eu estou ligado lá na rede social, quando eu estou ligado no Facebook. É uma distância, ao mesmo tempo uma proximidade, uma relação e uma não relação. E o multiculturalismo? Onde é que fica isso? E o respeito ao outro, as individualidades, as diferenças? E aí? Nós aqui no Brasil, somos um país que globaliza ou nós somos um país que está sendo globalizado? Nós estamos construindo um mundo multiculturalista, nós estamos construindo um mundo multipolar, ou nós estamos, na verdade, abrindo mão da nossa individualidade, da nossa essência, da nossa personalidade, da nossa cultura, e absorvendo, sem muita reflexão, tudo aquilo que vem. Porque, de repente, é bacana também absorver aquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que vem de outro lugar. É bacana absorver, mas absorver sem crítica, absorver sem questionamento, eis uma questão importante. E olha só isso, dá uma lida aí, lê. Alguma dificuldade para ler? Cristiane, você que está me gravando, conseguiu ler aí, Cristiane? Beleza? Isso aí. Olha lá, gente, what linguis esta? E nós não tivemos dificuldade para ler. Aquele camarada ali, olha lá, 70% off, sale, summer sale, não é? Poderia dizer o quê? Nova York? Berlim? Inglaterra? Língua inglesa, né? Não, gente, isso é um shopping brasileiro. Isso é um shopping brasileiro. O brasileiro nem descobriu que ele ainda não fala, que ele fala inglês. Porque o meu computador é wireless, né? A minha webcam, vou de bike ao shopping, comer um Big Mac. Até a pipoca no corredor do shopping é hot popping corn. E de repente você não sabia, de van, né? Vou de van para balada, vai ter uma festa New Age, enfim, esse tipo de coisa. E o brasileiro ainda chega para o outro e fala assim, ô brother, como é que fala irmão em inglês? What is linguis esta? E quando a gente mata a língua, nós matamos, você sabe, mata a possibilidade de comunicação. E aí? Mas o diálogo se resume a e aí? E aí o quê? O que você tem a me dizer? Porque você é muito bonito, ela é muito bonita, vocês se encontram na balada, e aí? Aí você fica, ela fica, você vai, ela vai, você não liga, ela espera, você não tem crédito. Mas o fato é que acabou, gente. Acabou. E a gente vai vivendo o vazio das relações, o vazio das expressões, o vazio da comunicação, a invasão, os estrangeirismos, que hoje nem mais são considerados estrangeirismo, estão incorporados na nossa língua. Mas nós vamos perdendo também a identidade. E essa globalização vai matando as identidades. E eu posso construir uma identidade, a partir de mim, que seja coletiva. Qual é o problema? A globalização, no século XXI, ao mesmo tempo em que ela nos trouxe muita coisa desagradável, ela está nos apresentando um novo panorama. Um panorama que vai surgir agora. Um panorama que vai surgir aqui. Lembra da máscara? Observe esse rosto. Lembra dele? Lembra do filme? V de Vingança. Pois muito bem. Essa máscara, consegue ler o que está escrito na máscara? Na máscara, perdão? We are anonymous. Nós somos os anônimos. Nós somos uma legião. Nós não vamos esquecer. Nós somos 99%. O movimento Anonymous. Esse movimento é um movimento muito interessante. E é um movimento globalizado e globalizador. E dentro da globalização. Esse movimento,
ele é chamado de Anônimos e usa essa máscara. Mas essa máscara é por quê, Paulo? Poderia ser qualquer máscara, gente, qualquer máscara. Acho que o cara pegou a máscara, botou na cara e pôs lá. O grande barato, a coisa legal desse movimento, é que ele quer ser isso mesmo. Por que tem que ser anônimo? Por que nós não vamos mostrar o rosto? Não é covardia, não é medo da polícia. É para dar a ideia de globalização. É para dar a ideia de que o problema não é meu, porque eu sou negro, porque eu sou homem, ou porque eu sou católico, ou porque eu sou evangélico, ou porque eu sou japonês, ou porque eu sou coreano, ou eu sou chinês, ou eu sou inglês, francês, viking. Não. A ideia é exatamente isso, que não se perceba nenhuma diferença, porque nós somos iguais. A máscara está querendo homogeneizar uma questão. Qual a questão? A questão é que nesse momento é preciso ter consciência coletiva. E é preciso lutar contra aquilo de maneira coletiva, contra aquilo que nos aflige. Aquilo que nos aflige de maneira mais objetiva, você sabe disso, que a gente tem que ser objetivo, é a questão econômica. Aquilo que nos aflige de maneira mais objetiva e te aflige é o mercado de trabalho. 203 milhões de pessoas desempregadas no mundo, segundo a ONU. Isso aflige a todos. Isso eu tenho certeza que é global. A crise mundial é global. Porque ela afeta a Europa, ela afeta a África, ela afeta a América, ela afeta a todos, indistintamente. É claro que alguns mais, outros menos. No Brasil, por exemplo, graças a Deus, menos. Mas afeta a todos. Porque nós estamos vivendo uma realidade coletiva que é globalizada. Sabe onde fica essa bela cidade? Coisa de cartão postal, né, gente? Davos, lá na Suíça, nos Alpes suíços. Lá na Suíça, nos Alpes suíços, se reúnem eles. Eles quem? O G7. Os 7 países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo. E lá eles vão discutir as questões do capitalismo. Mas olha só que interessante esse movimento, que é um movimento, gente, por favor, esse movimento, tem gente que desconfia dele. Tem gente que acha que as suas manifestantes estão apenas querendo chamar a atenção, não exatamente para aquilo que está escrito, mas, bom, enfim, que elas seriam oportunistas, querendo aparecer, virar celebridades, etc. Mas o fato é que não importa se elas não cobrem o rosto, não cobrem os seios, o fato é que elas emprestam seus corpos, não é? Pelo menos para aqueles que querem focar naquilo que de fato importa, que é a questão do quê? Ela é um movimento chamado Femen, ou Femem, me perdoem a pronúncia, mas é um movimento que surgiu na Ucrânia em 2007, um país do leste asiático, esse país, né, da União Soviética, e essas mulheres, elas ali enfrentando o frio rigoroso dos Alpes suíços, o que elas estão dizendo? Pobres por causa de vocês. A crise em, não é, Beijing, Davos, e dizendo que a responsabilidade não é da cidade suíça de Davos, mas é da responsabilidade, é daqueles que lá no alto, nos Alpes suíços, estão ali. Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, Japão, Itália, quem mais? Os 7 países mais ricos do mundo. Não é? E ali elas os responsabilizam por essa crise e pela pobreza que o mundo, em particular a Europa, se encontra no momento. Olha só essas imagens que também são históricas. Mais embaixo, ali no meio, você consegue perceber a ponte do Brooklyn? Um movimento chamado Ocupe, está vendo a faixa lá em cima? Ocupe Tóquio. A internet, gente, a importância da internet tem sido tema de várias discussões e mesmo de redações, como a redação do Enem o ano passado, do ano de 2011, viver em rede, que poderia ser uma das questões, ser colocado aí. E essa questão não está morta não, porque na Primavera Árabe a questão da internet também foi levantada. E no nosso cotidiano a internet está aí. E aí alguém chega na internet e lança, até de maneira pouco pretensiosa, uma ideia: vamos ocupar o Wall Street, vamos mostrar para o mundo que nós estamos, para os capitalistas, vamos mostrar para os banqueiros, para os nossos presidentes, para os nossos chefes de Estado e de governo, que nós não estamos satisfeitos com o modelo. Esse modelo que muitas vezes passa por cima da dignidade humana. E nesse sentido, vamos ocupar Nova York. Mas como o problema hoje, desses 7 bilhões de pessoas que ocupam o planeta, esses problemas são imensos. E eles assumem uma dimensão que não é minha, que não é sua. É nossa mesmo, como cidadãos do mundo. É um problema de mais de 7 bilhões de pessoas. E aí então o Ocupe Nova York, ou Ocupe Wall Street, virou Ocupe Tóquio, virou Ocupe
Amsterdã, virou Ocupe Paris, ou virou Ocupe Amsterdã, ia bombar, hein? Mas, enfim, virou Ocupe o mundo, porque os problemas são globais. Ainda que aqui no Brasil, repito, ele seja menor. Está vendo a origem aí? Setembro, dia 17 de setembro, vamos acampar, sim, yes, we camp, sim, nós acampamos, né? Aí usando ali o Twitter, Ocupe Wall Street, para mostrar a insatisfação das pessoas em relação a isso. Essa outra imagem, eu acho bastante interessante, está vendo lá a máscara? Que vai mostrar o Ocupe, aquela máscara ali, aí o pessoal ali é em Berlim. E é por isso, gente, eu estou mostrando isso para você, por quê? Porque isso é global, isso eu acho sensacional. We are 99%, ou seja, nós somos 99%. O que é isso, 99%? 99% de quê, criatura? 99% da população mundial. Esse camarada está falando, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Então ali ele está dizendo, nós somos 99% da população norte-americana, que está perdendo o emprego, que está perdendo as casas, que está perdendo a esperança. E o governo norte-americano, seja ele do presidente Bush, seja ele do presidente Obama, se preocupa com 1% da população norte-americana, que são os banqueiros, que são os ricos, que são os donos das indústrias, porque nós estamos vendo planos para salvar a Detroit, que é a capital do automóvel, para salvar a Chevrolet, a Chrysler, a Ford, mas nós não estamos vendo planos para salvar as pessoas comuns. Nós estamos vendo planos para salvar os banqueiros, o Citibank, o Santander, mas nós não estamos vendo planos para salvar as pessoas comuns. É isso que ele está dizendo. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, a voz dele sai das ruas de Nova York e se espalham pelas ruas do mundo. É por isso que esse movimento se tornou um movimento também global, internacional. A Marcha das Vadias. Já teve a Marcha das Vadias na sua cidade? Você foi à Marcha das Vadias? Cristiano, você foi na Marcha das Vadias? Cristiano está lá olhando para mim com a cara ruim, falando que não, Paulo, eu não sou vadia. Você não é vadia, eu tenho certeza disso, Cristiano, mas você é mulher. E a Marcha das Vadias surgiu no Canadá. E as mulheres foram questionar o chefe de polícia local por que a violência contra as mulheres estava aumentando cada vez mais. O chefe de polícia, irritado, porque talvez não tivesse resposta para dar, disse, você sabe por que está aumentando os crimes sexuais contra as mulheres? Porque vocês se vestem como vadias. Mas peraí, Cristiane, a maneira como uma mulher se veste dá a mim, ou a qualquer homem, o direito de assediá-la, falar grosserias no seu ouvido, ou violentá-la? Cristiane está fazendo assim com o dedo ali para mim. E agora, Cristiane, sabendo que essa realidade das mulheres lá do Canadá é também uma realidade das brasileiras, você iria na Marcha das Vadias se houver uma próxima? Vai, Cristiane? Cristiane agora está meio ali sem saber. O nome pesa, né, Cristiane? O nome pesa. Mas é preciso entender, gente, que uma mulher não pode ser chamada de vadia, que uma mulher não pode ser desrespeitada pela maneira como ela se veste. Uma mulher não pode ser desrespeitada pela maneira como ela está parada, ou por ela estar parada numa avenida. O que dá a você, homem, a mim, homem, o direito de falar uma grosseria no ouvido dessa mulher? E como esse é um problema real, global, porque, por exemplo, na Nigéria, talvez as mulheres, se elas vão participar da Marcha das Vadias, se elas pudessem participar, porque é um país que a condição da mulher é uma condição de profunda indignidade. Será que lá na Nigéria, onde a ONU teve que fazer um movimento, em 2011, contra a mutilação genital feminina, sabia disso, Cristiane? Movimento contra... Eu fico irritado com essas coisas, gente. Movimento contra a mutilação genital feminina. Pensa nisso. Será que se essas mulheres pudessem ir à Marcha das Vadias? Porque esse é o problema na Nigéria. E aqui no Brasil? As mulheres que foram à Marcha das Vadias, eu vi aqui acontecendo nas ruas de Belo Horizonte, as mulheres que foram a essa marcha aqui em Belo Horizonte, as mulheres brasileiras, elas iriam a essa marcha por quê? Porque nós não somos vadias. É isso que essas mulheres, na verdade, estariam dizendo. E o fato de não ser uma vadia, o fato de ser mulher, não lhe dá o direito, você homem, de fazer com que o meu país precise sancionar uma lei chamada Maria da Penha. Meu Deus do céu, será que é preciso? E nós estamos já há 6 anos com uma lei chamada Maria da Penha, graças a Deus que temos, né? Graças a Deus que foi feita. Mas imagina você viver num país, que não é o Canadá, que é o Brasil, onde é preciso criar uma lei específica para que um homem, marido, pai, irmão, namorado, companheiro, que espanque uma mulher, que ele vá ser criminalizado, que ele vá para a cadeia. Porque no passado, há 6 anos, um homem que espancava uma mulher, que a deixava inválida muitas vezes,
que a humilhava, que retirava dela a dignidade, porque ela sequer podia se separar desse homem, uma vez que ela dependia dele economicamente. No passado recente, extremamente recente, esse homem era obrigado, sabe a quê? A uma pena alternativa, da cesta básica, pagar uma multa. Hoje não. Graças à Lei Maria da Penha, esse homem vai preso. Graças à Lei Maria da Penha e graças ao Supremo Tribunal Federal, numa decisão também recente, hoje, qualquer pessoa pode denunciar alguém que cause, não é, maus tratos, violência doméstica contra uma mulher. E é isso que faz com que esse movimento seja global. Porque a violência contra a mulher, aquilo que ainda nos envergonha, ainda é global. E ali, gente, eu sei que agora, né, muita gente com assanhada aí com a imagem, o que tá? Na Dinamarca, imagina na Dinamarca, um país extremamente civilizado, como nós gostamos de dizer no Brasil, extremamente liberal. O que está escrito ali? Você pode me olhar, mas não pode me tocar. Essa é uma questão fundamental que a gente tem que pensar. Ao mesmo tempo, a internet serviu para quê? A internet serviu para que, de maneira articulada, as pessoas pelo mundo inteiro protestassem dentro do seu legítimo direito contra um projeto de lei que nos Estados Unidos propunha a possibilidade de controles e de censura sobre a internet. E já que nós falamos sobre os Estados Unidos, nós estamos vivendo o momento da eleição, que tudo leva a crer, teremos um candidato vitorioso, até o momento seria o presidente Barack Hussein Obama, o primeiro candidato e o primeiro presidente negro nos Estados Unidos. E nós temos do lado azul o presidente Obama e do lado vermelho o candidato Mitt Romney, bilionário, milionário. Muito bem, vença quem vencer. É preciso que o mundo ganhe com as escolhas dos norte-americanos, porque o mundo vota no candidato à presidência dos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos é importante para determinar aquilo que vai acontecer no mundo, de melhor ou de pior. A importância dos Estados Unidos não é apenas econômica, porque os Estados Unidos exportam o seu modelo de Estado, a sua arrogância muitas vezes, e muitas vezes também os Estados Unidos estão dentro das nossas esperanças, por mais utópicas que elas sejam, no sentido de quê? No sentido de que a gente entenda que é preciso que os Estados Unidos tenham um presidente mais equilibrado, mais comprometido com a paz, mais comprometido com a dignidade humana. Os Estados Unidos vivem uma grande crise. Como é que eles vão sair dessa crise? Como, por exemplo, saíram da crise em 1929, com a Segunda Guerra Mundial? Não, pelo amor de Deus, não. A nossa expectativa e a nossa esperança globalizada, porque nesse momento a esperança está globalizada, ou você ainda não percebeu isso? Porque o desespero é global. E se o desespero é global, a esperança tem que ser igualmente global. Então, nesse aspecto, o que nós esperamos do candidato eleito nos Estados Unidos proximamente é que ele seja um candidato comprometido com a dignidade humana, com a possibilidade de ser mais respeitoso para com os direitos fundamentais do homem. Global também é a nossa luta contra a corrupção. A corrupção, ela é endêmica no Brasil. Não pense você que a corrupção acontece apenas em Brasília. Não pense você que se determinado senador falecer, a corrupção vai acabar e vai para o túmulo com ele. A corrupção não está apenas no ato vergonhoso do funcionário público, do agente público, do político, receber dinheiro. A corrupção, ela é muito maior. A corrupção está nos valores. A corrupção está na nossa ética. A corrupção está na maneira como a gente se relaciona. Ela deforma a maneira como a gente se relaciona com o outro e com o planeta. E é preciso combater a mais evidente das corrupções, que é essa que está aí no mundo político. Porque a corrupção, gente, ela diminui o feijão e o arroz que eu como, que você também come. Mas como assim? Como assim? Porque se o empresário entende que para que o negócio dele funcione, ele vai ter que pagar propina, quer seja para o policial, quer seja para o agente da prefeitura, quer seja, enfim, se a corrupção é um fato, se ela está institucionalizada, se ela está estabelecida, ela está no custo. Porque se o empresário tem que pagar a propina com frequência para manter o seu negócio, você acha o quê? Que ele não vai passar isso para o preço do produto? Então a corrupção, além de nos envergonhar, ela ainda tem um peso real e concreto na nossa qualidade de vida. Ela rouba o dinheiro da merenda.
Como disse, e aí vai lá no YouTube e me perdoa, eu vou até pesquisar e depois eu vou colocar para você o nome de um cardeal que foi ser homenageado, me parece que cearense, ia ser homenageado no Congresso, e aí ele diz lá claramente: eu pensei em não vir e receber essa homenagem, mas eu vim aqui, não para receber a homenagem, mas para dizer aos senhores, deputados e senadores, que eu não posso receber essa homenagem, não dos senhores que se corrompem, não dos senhores que aceitam, porque ele diz: quem aceita o dinheiro da corrupção é criminoso, quem aceita o dinheiro da corrupção tira uma vida, quem aceita o dinheiro da corrupção diminui a possibilidade das nossas crianças frequentarem a escola, mata o presente e o futuro do país. Isso é muito mais discurso, gente. E mais do que isso, e eu que falo do político, mas aí na hora que eu estou ali no churrasco, né, com a minha boca lá cheia de farinha e de picanha, eu estou morrendo de rir contando o caso. Não, outro dia um policial me parou na barreira ou no bafômetro e eu dei para ele X reais. E aí? Como é que fica essa sua ética? Nós não podemos cobrar dos outros aquilo que a gente não faz. Mas tudo é passivo de mudança, não é? Tudo é possível mudar, reconstruir, refazer. E nesse momento de total intolerância, de absoluta ignorância, de desrespeito ao outro, o que nós estamos presenciando no mundo? Nós estamos presenciando no mundo a ira dos muçulmanos contra um filme e contra uma série de situações a que eles têm sido expostos. Eu posso não concordar com o fundamentalismo de muitos grupos islâmicos. Eu posso não concordar com o fato de que em muitos países islâmicos, não apenas árabes, porque se você disser que todos os islâmicos são árabes, isso demonstra ignorância. E ignorância, repito, não se ofenda, é a possibilidade de você não saber. Eu sou ignorante em muitas coisas. Há muitas coisas que eu desconheço, que eu não sei. Mas basta o mínimo de interesse para que nós venhamos a saber e deixemos de ser ignorantes. A ignorância é um estado transitório. Você sabe, aqueles que têm a oportunidade de conviver comigo, principalmente em sala de aula, sabem que eu sempre repito essa frase. A ignorância é o estado transitório. E como nós não somos ignorantes, até porque nós não temos o direito de ser, nós sabemos que os muçulmanos, que na maioria não são árabes, a maioria dos muçulmanos hoje estão na África, estão na Ásia, na Indonésia, não é? Há muçulmanos na China, na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos. A França é o país de maior população muçulmana na Europa. Pois muito bem. Então, gente, essa população muçulmana tem uma religião. Religião essa que não é a minha, porque eu não sou muçulmano, eu particularmente, Paulo Sérgio. Mas qual é o problema de se respeitar a religião deles? Da mesma maneira como eu cobraria para que eles respeitassem a minha. Então, qual é o problema de se respeitar a religião deles? Se a religião deles diz que não deve haver uma representação do profeta Maomé, por que fazer essa representação? Apenas para provocar? E mais, qual é a minha e a sua responsabilidade? Porque nós poderíamos provocar qualquer um, porque você... Peraí, Paulo, peraí, a liberdade de expressão. Sim, gente, eu tenho liberdade de expressão, mas a cada liberdade corresponde uma responsabilidade. E qual foi a visão de responsabilidade e de consequência das pessoas, produtores, atores e diretores que empreenderam esse filme, cujo apenas o clipe ou o trailer foi para a internet, foi para o YouTube e causou toda aquela reação que nós tivemos e estamos tendo. E que imagens são essas aí, Paulo? Que imagens são essas? Acima, o filme mostra Maomé, que não deve, segundo o Corão ou ao Corão, ser representado. Exatamente para quê? Para evitar idolatria. E ali, gente, naquela imagem, tá vendo Maomé com a mão na perna da mulher? O que ela sugere? Uma cena de sexo. Imagina você colocar, seja Jesus Cristo, seja Deus, seja Alá, seja Maomé, Jeová, não sei, Buda. Quantas pessoas nós poderíamos ofender? E para que ofender? Qual é o ganho que a humanidade tem nisso? No momento em que nós estamos precisando nos irmanar mais, por que nos distanciar? Por que causar esse constrangimento? Por que lidar com aqueles que vão usar exatamente aqueles fundamentalistas, que muitas vezes precisam de elementos como esse para incitar o ódio de cristãos contra muçulmanos, de muçulmanos contra o resto da humanidade? Para que oferecer para eles esse combustível? Então, gente, imagina ali, mostrando Maomé numa cena que sugere sexo,
Ali mostrando, consegue ver aqui em cima, essa moça ali morta? Está vendo que ela está com uma cruz ali no ombro, mais ou menos? É uma cristã morta pelos muçulmanos. Ali embaixo, os muçulmanos, né, barbudos, correndo com espada, né, quebrando tudo. Aí você fala para Paulo, peraí, eu já vi muçulmano barbudo quebrando tudo. Eu sei, também já vi. Não apenas quebrando tudo, explodindo. Também homem-bomba. Mas acontece que é correto dizer que todo muçulmano é homem-bomba, que todo muçulmano é fundamentalista, que todo muçulmano de barba sai quebrando tudo? Isso é o quê? Isso é reducionismo. Você está reduzindo as coisas, você está generalizando, simplificando. O Brasil é um dos países com o maior índice de morte por arma de fogo. Homicídio, arma de fogo. Isso não quer dizer que todos os brasileiros sejam assassinos. É nos reduzir demais. Isso é intolerância, isso é ignorância, isso pode ser má fé. E a inconsequência e irresponsabilidade resultou nisso. O que é esse mapa daí? Esse mapa é um mapa que está se ampliando. Olha a fonte, a Reuters. Esse mapa está se ampliando. Cada dia mais cidades, cada dia mais países mostram o quê? Ali, gente, é um mapa que mostra conflitos e confrontos em países e cidades em função de protestos contra o filme. Olha só isso. Para que lidar? Para que? E vai me dizer que as pessoas não sabiam que isso podia acontecer. Olha só isso. Consegue ver? Está vendo ali o pessoal com aquela placa ali, ó, aquela placa laranja? Aquela placa ali, gente, é a embaixada da Alemanha no Sudão, país africano, não é? Onde George Clooney luta para que o Sudão tenha a sua liberdade, a sua independência, para que não hajam mais massacres no Sudão. E lá no Sudão, eles invadiram a embaixada da Alemanha, quebraram a embaixada inteira. Você consegue ver lá em cima, KFC, está vendo lá? Aquilo ali é na Líbia, um país que é um país mais moderado. Embora hajam fundamentalistas, embora hajam grupos terroristas dentro da Líbia. Mas a Líbia como país, os libaneses como povo, é um povo mais tolerante, não é? Menos fundamentalista. E lá também na Líbia, quebraram, destruíram completamente aquela rede ali, aquela loja de uma rede americana, que é a KFC. E os muçulmanos, né, no mundo inteiro, queimando a bandeira dos Estados Unidos. E por que a bandeira dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, gente, são aqueles que são responsabilizados. O filme foi feito nos Estados Unidos, mas não por um cidadão norte-americano, não é? Segundo dizem, me parece que um americano de origem egípcia, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, a consequência também dolorosa e terrível. O embaixador dos Estados Unidos na Líbia foi assassinado. A embaixada foi atacada, incendiada, e o embaixador morreu sufocado pela fumaça do incêndio. Agora, imagina só se os Estados Unidos resolvem retaliar. É claro que não foi a Líbia, porque o terrorismo hoje é uma coisa global, transnacional. Então você tem terrorista árabe, egípcio, você tem terrorista que ao mesmo tempo é norte-americano, às vezes muçulmano, norte-americano muçulmano, às vezes o terrorista pode ser brasileiro, enfim. O terrorismo hoje é o quê? Porque se o terrorismo fosse brasileiro e tivesse matado o embaixador norte-americano, a responsabilidade seria do Brasil? Nós deveríamos ser atacados? Claro que não. O presidente Obama entende isso. Então, apesar de ele ter sido morto na Líbia, não haverá retaliações contra a Líbia, principalmente agora que o Gaddafi já foi morto e há um governo pró-Estados Unidos na Líbia. Mas essa foi a consequência, ou uma das consequências. E como se não bastasse toda a insegurança que o mundo já vivia, na França, uma revista francesa, dentro da sua liberdade de expressão, faz uma charge, mostrando ali atrás, está vendo em preto ali, ó, de preto, um judeu fundamentalista, não é? Se referindo ao filme Intocáveis. É um filme belíssimo, muito sensível, de bela história, que foi o filme francês, o primeiro filme francês a faturar mais de 20 milhões de dólares. E é isso, né, gente? Atualidade, história, a gente vai juntando uma coisa na outra. Mas é importante que nós venhamos a entender que na base de todos esses problemas, o que está? A intolerância, a falta de respeito pelo outro, a falta, inclusive, de interesse em conhecer o outro nas suas diferenças. Porque quando nós conhecemos o outro nas suas diferenças, nós escapamos do preconceito e da generalização. Nesse sentido, é necessário que nós venhamos a adquirir uma nova ética. A ética, por exemplo, do consumo sustentável. O consumo sustentável faz com que nós tenhamos a possibilidade de fazer com que a nossa vida no planeta seja mais longa, mais prolongada, mais harmônica.
O consumo sustentável, ele vai possibilitar uma existência uma coexistência mais pacífica, um respeito maior pela terra e pelos recursos naturais, sejam eles energéticos, sejam eles os alimentos, seja ele, enfim, um consumo sustentável. É preciso mudar a nossa ética, é preciso mudar até a nossa estética e permitir que essa nossa estética nova não seja essa coisa do lugar comum, do preconceito, essa coisa pasteurizada. É preciso que a gente perceba que o azul fica bem em você e não fica bem em mim, que o vermelho não faz parte da minha história, mas que na sua história possa interagir com a minha. Então é nesse sentido que é preciso que nós tenhamos a percepção, não apenas para fazer uma boa prova, seja de Enem, seja de concurso público, mas é preciso que nós tenhamos uma ideia e uma percepção maior daquilo que nós chamamos de quê? Qual seria a palavra, qual seria o título para dar para essa nossa aula que nós estamos terminando agora? Talvez o melhor título para a gente poder fechar o que a gente falou aqui nesses minutos seja exatamente a ideia de solidariedade planetária. A solidariedade planetária. Pensa nisso. O mundo já está nesse caminho. Talvez a gente ainda não tenha percebido que a gente está inserido nele. A internet, as redes sociais, a crise, ela talvez seja a grande oportunidade para a gente perceber que o que pode, de fato, gerar uma solução, um caminho alternativo, é exatamente abraçar a ideia daquilo que ele significa na sua amplitude, que são os direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm que ser evocados como uma alternativa. É preciso que nós venhamos a entender que esses 7 bilhões de pessoas no planeta só farão da Terra uma possibilidade viável, uma possibilidade concreta, se nós viermos a respeitar os direitos humanos. É preciso que a gente se relacione de uma maneira diferente com o meio ambiente. É preciso que nós venhamos a nos relacionar com mais solidariedade em relação ao outro. É preciso que nós tenhamos mais tolerância com todas as diferenças. É preciso que nós venhamos através de projetos concretos, como por exemplo a educação, porque a educação é aquilo que nos torna iguais. A possibilidade que eu tenho de estar aqui de maneira privilegiada, falando com você, sendo eu um negro brasileiro, é exatamente a educação. Foi ela, a grande ponte, a grande travessia que me possibilitou, que me deu ferramentas para estar aqui nesse momento diante de você. Para que juntos, que nós venhamos a pactuar uma nova ética e também, por que não, uma nova estética. E é exatamente no entendimento de que direitos humanos é não apenas o direito de todos, mas sobretudo o acesso a todas as dignidades, saúde, educação, segurança e lazer, é exatamente esse entendimento, costurado também com a ideia de tolerância e comunhão, que vai fazer de nós um desses mais de 7 bilhões, que além de não apenas ocupar o planeta, contribui para que ele possa ser cada dia melhor. Meu caro, um prazer imenso estar com vocês, boa sorte nos seus projetos, tudo de bom, até o nosso próximo encontro.